Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do professor Oscar Menezes. Na videoaula de hoje eu ajudo você a confeccionar essa linda carteira trabalhada toda em crochê. A nossa carteira, depois de toda concluída, ela ficou com 21 centímetros de largura e de altura ficou com 15 centímetros. Nessa videoaula eu ajudo você a confeccionar esse lindo ponto baixo cruzado alongado. Então eu espero que vocês aproveitem bastante a videoaula de como confeccionar essa carteira. A lista de materiais eu passo para vocês logo a seguir. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal do professor Oscar Menezes, aproveita, já se inscreve, aciona o sininho em todas as notificações para você receber as aulas que eu postar aqui no canal. Aqui estão os materiais que eu utilizei para confeccionar a nossa carteira em crochê. Utilizei o fio náutico da Círculo, estou utilizando aqui o fio náutico Slim, ele é de 3 milímetros. A cor que eu utilizei foi a 7529. Utilizei uma agulha para crochê número 3,5, uma tesoura para o corte, um isqueiro para os acabamentos e uma agulha de tapeceiro para o arremate. Utilizei também um par de botão imã, esse aqui vem com esse corinho aqui na lateral, que é para a gente fazer aqui a costura, para fazer o fechamento aqui na parte de cima da bolsa. Para iniciarmos a nossa bolsa, nós vamos precisar trabalhar um cordão com 41 correntinhas. As correntes devem ficar bem à vontade, tá? Feito aqui as 41 correntinhas, nós vamos trabalhar aqui nas correntes. Vou saltar a primeira correntinha, vou para a próxima e trabalho aqui um ponto baixo. Vou para a correntinha seguinte, pegando apenas nessa alcinha de cima e trabalho mais um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha, também pegando apenas na alcinha de cima e trabalho aqui mais um ponto baixo. Aí eu vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha da base e quando eu finalizar eu vou ter um total de 40 pontos baixos. Então aqui eu finalizei todos os 40 pontos baixos, vim aqui seguindo o mesmo passo a passo desde o início, trabalhei aqui a primeira carreira toda em ponto baixo. Agora eu vou virar aqui o trabalho e nós já vamos iniciar aqui o ponto fantasia da carteira. Nós vamos aqui nesse primeiro ponto baixo colocar um ponto baixo. Eu vou iniciar sempre com um ponto baixo e aqui no final eu vou finalizar também com um ponto baixo. Então agora nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou saltar o primeiro ponto baixo, vou para o próximo e trabalho um ponto baixo. Agora eu vou cruzar esse próximo ponto baixo, vou voltar aqui para o ponto baixo onde eu trabalhei, só que eu não vou colocar o ponto em cima do ponto baixo. Eu vou descer e vou colocar o ponto baixo abaixo dele, vou dar uma leve alongada e aqui eu trabalho o ponto baixo para ficar o ponto baixo alongado. Aí, novamente, eu vou saltar o próximo ponto, vou para o da frente, trabalho aqui um ponto baixo. Agora, eu volto cruzando esse primeiro ponto baixo. Aqui se encontra o ponto baixo onde eu saltei, só que eu não vou colocar nele, vou descer e você vai observar que eu vou colocar lá na correntinha de base. Então, eu introduzo, alongo aqui o ponto e trabalho um ponto baixo cruzado alongado. Vou novamente trabalhar saltando o próximo ponto, vou para o da frente, introduzo a agulha, trabalho aqui um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto baixo, aqui se encontra o ponto baixo onde nós saltamos. Ao invés de colocarmos aqui em cima do ponto baixo, eu vou descer aqui para a correntinha da base, abaixo do ponto baixo, vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo cruzado alongado. Vai ficando dessa forma. E olha só como fica bacana, tá? O efeito do ponto baixo cruzado alongado. Aí agora eu vou saltar o próximo ponto baixo, vou para o da frente, faço aqui mais um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto baixo, volto e desço aqui para a correntinha de base, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo alongado cruzado. Vou novamente continuar seguindo, pulando o próximo ponto baixo, vou para o da frente, trabalho apenas um ponto baixo. Vou cruzar esse ponto baixo, volto e desço aqui para a correntinha de base. Vou buscar aqui o fio e trabalho um ponto baixo cruzado alongado. Olha só como fica aqui o efeito do ponto, tá?
Dessa forma, seguindo esse mesmo passo a passo, eu vou trabalhar por todos os pontos baixos. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente iniciar a segunda carreira. Chegando aqui no final da carreira, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês que eu segui o mesmo passo a passo, trabalhando aqui o ponto baixo cruzado alongado. E aqui, para finalizar, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo para ficar igual ao início, onde nós também iniciamos com um ponto baixo. Aqui finalizada toda essa primeira carreira do ponto fantasia, agora nós vamos virar aqui o trabalho. E já inicio aqui novamente com um ponto baixo aqui nessa lateral. Então, sempre eu vou iniciar com um ponto baixo e vou finalizar cada carreira também com um ponto baixo. Aqui nós vamos seguir o mesmo processo do ponto fantasia, trabalhando o ponto baixo cruzado alongado. Então, aqui à frente eu tenho os próximos dois pontos. Observem aqui, ó, o primeiro e o segundo. Então, eu vou saltar o primeiro, vou para o segundo ponto, vou trabalhar aqui um ponto baixo aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior. Aqui eu vou voltar cruzando esse ponto baixo onde eu trabalhei agora, e aqui você vai ver o ponto baixo alongado da carreira anterior. Então, nesse espaço aqui, bem abaixo dele, aqui onde está o meu dedinho, ó, que é no ponto baixo da carreira anterior, eu vou colocar o ponto baixo alongado cruzado. Então, eu cruzo e vou aqui para trás do ponto. Observe que eu estou saltando aqui esses dois fiozinhos. Então, eu vou colocar abaixo dele, vou introduzir a agulha. Vou buscar aqui o fio, alongo aqui o ponto e faço o ponto baixo cruzado alongado. Ele vai ficar nessa posição. Aí eu tenho aqui à frente os próximos dois pontos, vou saltar o primeiro, vou para o da frente e trabalho aqui um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto baixo. Se você preferir, você pode dar uma leve subida aqui no ponto, nessa posição aqui, ó, para você ver onde você vai colocar o ponto baixo alongado, vai ser aqui nessa posição. Vou buscar aqui o fio, alongo e faço aqui o ponto baixo alongado. Novamente eu vou saltar o próximo ponto e vou para o ponto da frente e trabalho um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto baixo, desço aqui nessa posição. Olha só, aqui na carreira anterior, trabalho aqui o ponto baixo alongado, cruzado, tá? Ponto cruzado alongado, beleza? Ó, dessa forma. Agora nós vamos para os pontos à frente. Tenho aqui os próximos dois pontos, salto o primeiro, vou para o próximo, trabalho aqui um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto baixo onde eu trabalhei agora, desço aqui para essa posição, introduzo aqui a agulha, vou buscar aqui o fio e faço aqui o ponto baixo alongado cruzado. Você vai observar que todos ficam na mesma direção, olha, no mesmo sentido, tá? Sem ficar um mais alto e nenhum mais baixo, sempre na mesma direção. Vou mostrar aqui nessa posição para vocês verem, tá? Agora eu vou saltar o próximo ponto baixo, vou para o da frente, trabalho aqui um ponto baixo. Vou trabalhar o ponto baixo alongado cruzado, então eu já volto cruzando esse ponto baixo, desço aqui para a carreira anterior e nesse ponto baixo aqui eu trabalho o ponto baixo alongado, ficando cruzado aqui por cima do primeiro ponto. Olha só como fica o efeito, tá? Então, dessa forma aqui, eu trabalhei aqui já com vocês 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Então, seguindo esse mesmo passo a passo, tá? Você pode voltar o vídeo um pouquinho a mais para você entender melhor aqui o ponto, tá? Caso você não tenha compreendido logo de primeira, você pode voltar aí um pouco o vídeo. Então, seguindo esse mesmo passo a passo, a gente vai continuar trabalhando aqui nessa segunda carreira até chegarmos aqui no final, onde nós vamos colocar o último ponto baixo. Então, eu vou seguir trabalhando da mesma forma que eu estou trabalhando aqui com vocês, fazendo um ponto baixo, voltando aqui, cruzando, colocando aqui a agulha, vou buscar o fio, alongo e faço aqui um ponto baixo. Sigo dessa forma por toda essa segunda carreira.
Chegando aqui ao fim da carreira, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez que eu vim seguindo aqui o mesmo passo a passo, ficando aqui com os pontos baixos cruzados alongados, tá? Então, aqui para eu finalizar, eu vou sempre finalizar com um ponto baixo aqui no último. Então, aqui eu trabalho um ponto baixo para formar aqui a lateral. Aí, finalizado aqui a segunda carreira do ponto fantasia, nós vamos virar aqui novamente o trabalho. E quando a gente vira o trabalho, a gente já vê o ponto cruzado aqui, o ponto baixo cruzado alongado já nessa posição, tá? Então fica bem mais fácil de saber onde nós vamos cruzar o próximo ponto. Então aqui eu vou trabalhar um ponto baixo logo no início para formar aqui a lateral. Aí eu tenho aqui os próximos dois pontos à frente, vou para o próximo, eu salto o primeiro, vou para o próximo e faço aqui um ponto baixo. Agora eu vou cruzar esse ponto e descer aqui para baixo do ponto cruzado da carreira anterior. Então eu venho aqui bem para o ladinho dele aqui, ó, onde se encontra o meu dedo, tá? Então eu cruzo e desço aqui e vou iniciar fazendo aqui o primeiro ponto alongado. Aqui eu cruzo e formo aqui o ponto baixo alongado. Vou para os próximos pontos à frente, salto o primeiro, vou para o segundo, trabalho um ponto baixo. Agora nós vamos cruzar esse ponto baixo, descendo aqui para a carreira anterior. Então eu introduzo a agulha nessa posição, vou buscar aqui o fio e aqui eu trabalho um ponto baixo alongado cruzado. E observe que fica sempre na mesma direção, tá? Tenho aqui os próximos dois pontos à frente, vou para o próximo, faço um ponto baixo, volto cruzando o ponto baixo onde eu saltei, aí você vai observar que aqui era onde nós íamos colocar o ponto. Aí eu vou só descer aqui seguindo aqui nessa direção, então ele fica bem retinho, tá? Vou descer, introduzo a agulha e faço aqui o ponto baixo alongado cruzado. E olha só como fica na mesma posição, tá? Novamente, tenho aqui os próximos dois pontos à frente, salto o primeiro, vou para o próximo, faço aqui apenas um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto, ao invés de eu colocar aqui em cima, eu desço aqui para a carreira anterior, introduzo a agulha e faço aqui o ponto baixo alongado cruzado. Novamente, tenho aqui os próximos dois pontos, vou para o próximo, saltando o primeiro, faço um ponto baixo, volto cruzando, ao invés de eu colocar aqui em cima, eu vou para baixo dele aqui, ó, nesse espaço, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, alongo e trabalho o ponto baixo cruzado alongado. Então, aqui eu trabalhei com vocês 1, 2, 3, 4, 5 padrões. Vou seguir esse mesmo passo a passo, trabalhando aqui por toda essa carreira, até nós chegarmos aqui no final. Observe que eu iniciei a primeira carreira do ponto fantasia, iniciei a segunda carreira do ponto fantasia, seguindo o mesmo passo a passo, e também iniciei aqui a terceira carreira do ponto fantasia, também seguindo o mesmo passo a passo. Então, para iniciar e finalizar cada carreira, segue todas iguais, tá? Então eu vou dar uma adiantada aqui nesta carreira, quando eu estiver finalizando eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima carreira e eu falar para vocês quantas carreiras aqui do ponto fantasia nós vamos precisar para a gente ter uma altura bem bacana da nossa carteira. Chegando aqui ao fim de toda a carreira, então aqui eu só vou finalizar com um ponto baixo para formar aqui a lateral. E nós vamos iniciar a próxima carreira seguindo o mesmo passo a passo que nós iniciamos as carreiras anteriores do ponto fantasia. Vou virar aqui o trabalho, já inicio aqui com um ponto baixo na lateral. E aqui à frente nós temos os próximos dois pontos. Então eu vou saltar o primeiro, vou para o da frente, introduzo a agulha e trabalho aqui um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto, ao invés de eu colocar aqui nessa carreira de cima, eu vou descer aqui para baixo nessa mesma direção, já tenho aqui o espaço, vou introduzir a agulha, vou buscar aqui o fio e aqui eu trabalho o ponto baixo alongado cruzado. Então agora eu vou para os próximos pontos à frente, salto o primeiro, vou para o próximo, trabalho aqui um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto, ao invés de eu colocar aqui nesse espaço do ponto, eu desço aqui para baixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio e já trabalho aqui o ponto baixo alongado cruzado.
Vou novamente trabalhar aqui nos próximos 2 pontos, salto o primeiro, vou para o da frente, trabalho um ponto baixo. Vou voltar cruzando esse ponto, ao invés de eu colocar aqui em cima do ponto da carreira anterior, eu desço aqui para baixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, e aqui eu faço o ponto baixo alongado cruzado. Aqui eu trabalhei 1, 2, 3 padrões, vou trabalhar aqui mais um padrão com vocês, tenho aqui os próximos 2 pontos, salto o primeiro, vou para o da frente, trabalho um ponto baixo. Vou voltar cruzando, ao invés de eu colocar aqui em cima da carreira, eu desço para o espaço abaixo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, alongando e trabalho um ponto baixo alongado cruzado. Tenho aqui um total de 4 padrões, vou continuar por toda essa carreira, finalizando com um ponto baixo. Aqui eu vou seguir sempre o mesmo passo a passo. Finalizando essa carreira, eu volto a virar o trabalho, já inicio a próxima e assim sigo da mesma forma, sempre o mesmo início e sempre o mesmo final. Não vai mudar em nada aqui a sequência do ponto fantasia. Dessa forma, nós vamos contar as carreiras da seguinte maneira. Tenho aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira. Eu vou seguir trabalhando aqui para obter a minha altura da carteira por 24 carreiras do ponto fantasia. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3 e 4 carreirinhas. Quando eu estiver finalizando a 24ª carreira, eu volto com vocês para a gente dar continuidade ao trabalho. Mais uma vez, se você não compreendeu o ponto fantasia logo de início, você pode voltar o vídeo umas vezes e assistir novamente desde o início aqui como se faz o ponto fantasia, tá bom? Então eu vou dar uma adiantada, quando eu estiver finalizando a 24ª, eu volto com vocês para a gente continuar a carteira. Então, pessoal, aqui eu finalizei todas as 24 carreirinhas do ponto fantasia, vim seguindo aqui o mesmo passo a passo. Aqui eu finalizei com o último ponto baixo para formar aqui a lateral e ficar sempre retinha, tanto desse lado como aqui desse segundo lado. Aqui eu tenho uma altura no total de 23 centímetros. Então eu fiquei aqui com um total de 23 centímetros. Aqui eu vou dobrar a peça nessa posição. Vou pegar ela e vou virar aqui bem ao meio. E aqui dando já o formato da carteira. Aí eu tenho aqui esse último ponto baixo, eu vou passar aqui para o próximo ponto, e aqui eu vou trabalhar apenas uma carreira em ponto baixo desse lado aqui. Vou trabalhar um ponto para cada ponto, já tenho aqui o primeiro, vou para o próximo ponto, introduzo a agulha e já trabalho aqui um ponto baixo. Vou aqui para o próximo ponto, trabalho aqui mais um ponto baixo. No próximo ponto à frente, trabalho também mais um ponto baixo. No próximo ponto, faço aqui um ponto baixo e vou seguir aqui trabalhando um ponto baixo até nós chegarmos aqui no final, aqui no caso, será onde se encontra as correntinhas. Finalizei aqui o último ponto baixo, aqui nós estamos formando a parte de cima da carteira, tá? Aqui finalizei o último ponto, então automaticamente eu já passo aqui para o próximo lado, venho aqui nessa posição e nesse primeiro ponto aqui eu já trabalho mais um ponto baixo para fechar aqui a parte de cima. Então estou fechando aqui esse primeiro lado e aqui nessa lateral eu vou deixar aqui em aberto para depois a gente voltar e costurar, tá? Então aqui eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto aqui nesse segundo lado da parte de cima, né? Vamos dizer assim, e vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Vou seguir dessa forma até nós chegarmos aqui, onde nós vamos também fazer aqui o fechamento, juntando aqui as duas partes. Chegando aqui no final, então agora eu vou juntar aqui as duas partes, vou direto aqui para o próximo ponto baixo e já faço um ponto baixo em cima dele, fechando aqui essa segunda parte. Então, essa segunda lateral vai ficar com a mesma abertura aqui dessa segunda, tá? Então, agora, pessoal, eu vou seguir dando voltas aqui na parte de cima, colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Então, eu vou para o próximo ponto baixo à frente, faço aqui um ponto baixo,
No próximo faço um ponto baixo, no próximo trabalho mais um ponto baixo. Vou seguir trabalhando essa segunda carreira em pontos baixos. Quando eu chegar aqui, inicio a terceira carreira também em pontos baixos e inicio a quarta carreira em pontos baixos. Então, eu vou ficar aqui na parte de cima da carteira com um total de 4 carreiras em pontos baixos. Então, pessoal, aqui eu finalizei todas as 4 carreiras em pontos baixos. Agora, para eu finalizar, eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar esse pedaço e vou puxar esse aqui para a gente deixar bem apertadinho para fazer o arremate. Com o auxílio mesmo da minha própria agulha de crochê, eu vou colocar esse fio aqui para dentro. Vou dar uma puxada aqui, passando aqui por dentro dos pontos baixos. Esse fio aqui, esse fio náutico 3 milímetros, ele facilita aqui a passagem, tá? Fica bem macio, flexível, né? Pra gente fazer esse acabamento. Se você preferir fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, pode ficar bem à vontade, tá? Vou passar aqui por dentro dos pontos baixos, então depois é só cortar e queimar aqui o excesso de fio. Vou cortar aqui um pedaço. Vou pegar aqui o isqueiro e vou queimar aqui um pouco e grudar ele bem aqui para que fique bem arrematado, tá? Então agora nós vamos costurar aqui as laterais, essa primeira, e logo em seguida nós vamos costurar a segunda lateral. Coloquei aqui o fio na agulha de tapeceiro. Para eu costurar eu vou estar utilizando a número 13, tá? Que é o espaço aqui maior. Então, aqui eu vou costurar ponto por ponto para a gente fazer o fechamento aqui na lateral. Vou pegar esse pontinho aqui com esse ponto. Vou trazer o fio e vou deixar um pedaço aqui para a gente fazer logo o arremate, tá? Então, aqui eu vou costurar, passando aqui por dentro dessas duas alcinhas do ponto e aqui por dentro dessas próximas duas alcinhas aqui desse próximo ponto. Vou puxar aqui o fio. Dou um jeitinho aqui para ele ficar na parte de cima, tá, gente? Ó. Pronto. E esse fio que eu deixei aqui, ele vai ficando arrematado, tá? Então, eu vou para o próximo ponto, passo aqui por dentro das duas alcinhas. Vou aqui no próximo ponto, sem pular nenhum, tá, gente? Vou puxar aqui o fio. Dou uma leve puxada para deixar a lateral bem segura. Vou aqui no próximo ponto. E também aqui nesse próximo ponto, e aqui eu já puxo esse fio e vou assim costurando toda a lateral, tá? Ó, sempre dando uma puxadinha para ficar bem seguro aqui o arremate e aqui na lateral a costura ficar perfeita. Aí dessa forma eu vou costurar ponto por ponto até nós chegarmos aqui na parte de cima. Finalizei aqui toda a costura da lateral. Observe, olha, aqui a gente não consegue ver aqui a costura ficando a costura totalmente perfeita, tá? Dando a impressão que é a continuação aqui do ponto cruzado. Então, aqui eu só vou colocar para a parte de dentro, trazer aqui a agulha para dentro. E nós vamos fazer aqui o arremate, passando aqui por dentro de alguns pontos. E logo em seguida, depois que você vê que o seu trabalho está bastante arrematado, bem seguro, você corta um pedaço de fio. Aqui eu deixei ele bastante arrematado. Vou cortar aqui um pedaço de fio. Vou pegar aqui o isqueiro e vou queimar aqui só para deixar mais seguro, tá? Aí, finalizado essa primeira lateral aqui, nós vamos costurar a segunda lateral seguindo o mesmo passo a passo. Então, pessoal, aqui eu finalizei de costurar a segunda lateral, ficando igual aqui a primeira, tá? Mostrar aqui para vocês, olha, a primeira e a segunda lateral costuradas. Então, agora nós vamos colocar aqui o botão imã. Eu vou utilizar esse que tem esses corinhos aqui na lateral, que facilita a costura. Aqui eu coloquei o pedaço de fio na agulha de tapeceiro, ó, estou utilizando a mesma que eu utilizei para fazer a costura na lateral. E eu vou centralizar aqui a minha bolsa na seguinte forma, tá? Da seguinte forma, né? Então, aqui, olha, centralizei bem ao meio, tá? Tá toda centralizada. Vou pegar aqui o botão imã, vou aqui abrir a bolsa. Vou colocar aqui nessa posição. Vou deixar aqui uma carreira de pontos baixos, ó, na parte de cima, tá? E aqui, com a agulha de tapeceiro, eu vou colocar aqui o fio. Vou passar aqui nessa posição.
Vou deixar aqui um pedaço bem expressivo do fio, tá? Ó, vou puxar aqui. Tô segurando aqui para deixar ele na posição certa, tá? Para mim não tirar. Então, vou passar aqui por trás aqui do ímã. Eu vou sair aqui nesse próximo espaço. Vou puxar aqui o fio. E o fio aqui vai ficar na parte de trás, tá? Só vai ficar aparecendo esse fiozinho aqui na parte de cima. Aí aqui eu vou passar aqui por dentro desses pontos baixos a agulha, ó. Vou puxando, passando bem aqui. Ó, tá? Deixando ele bem seguro. Vou puxando aqui, passando e puxando. E chegando aqui numa determinada distância, eu já posso fazer aqui o arremate. Vou puxar aqui novamente. Vou cortar aqui o fio. Vou buscar aqui o isqueiro. E dou uma leve queimada, que é para prender, para não ter perigo do fio soltar. Aí eu venho aqui para o próximo lado, aqui onde se encontra esse fio. Vou colocar ele na agulha de tapeceiro. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui nesse primeiro lado. Vou virar aqui para vocês, para ficar mais visível, tá? Tá aqui centralizado o ímã. Aí agora eu vou passar aqui por dentro dos pontos baixos. Vou puxando. E quando a gente já faz a primeira puxada aqui do outro lado, ele já fica bem centralizado aqui e não vai ter mais perigo de soltar, tá? Então eu venho aqui costurando, passando aqui por dentro, né, gente? Não é costurando, é passando aqui por dentro dos pontos baixos. Deixando ele bem seguro aqui o fio, passando aqui por dentro. Olha só, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem como fica, beleza? Então aqui eu vou passando aqui por dentro. Se você quiser passar bastante aqui até o final, não tem problema, pode ficar super à vontade, tá? E aqui eu vou puxar e vou queimar aqui esse pedaço de fio. Então aqui eu já puxei bastante, está bem seguro. Coloco aqui o meu dedo, vou cortar um pedaço aqui de fio. Vou pegar aqui o isqueiro, vou queimar aqui o excesso para deixar ele bem seguro. Grudo bastante. E aqui não tem mais perigo do ímã sair, tá? Então, o mesmo processo que eu fiz aqui na parte de cima, nós vamos repetir aqui na parte de baixo. Para costurar o outro ou para colocar o outro, nós vamos só grudar ele aqui, ó, prender, tá? Fazer dessa forma, que é para ficar bem igualzinho aqui na hora de fechar, beleza? Então eu vou dar uma adiantada, vou costurar aqui a próxima parte também, e quando eu tiver finalizado eu volto com vocês já com o ímã todo colocado. Então, pessoal, aqui está o nosso botão ímã costurado tanto de um lado quanto do outro. Vou fechar aqui e vou abrir novamente para vocês verem que fica bem seguro, tá? Aqui na lateral eu coloquei esse tassel, fica super critério seu, e coloquei também aqui a minha etiqueta Oscar Menezes, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido bastante a videoaula de como confeccionar essa linda carteira em crochê. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!